Olá, minha amiga, minha irmã. Estamos aqui em mais um podcast Mulheres Curam Mulheres à Luz da Bíblia. E hoje nós estamos aqui com uma mulher incrível que vai transbordar na vida da tua parentela. E eu fico muito emocionada e muito grata pela oportunidade dela estar aqui com a gente. Todas as vezes que eu começo um podcast, eu não sei se vocês já perceberam, que eu sempre gaguejo, fico um pouco tensa, porque eu tenho pedido tanto e orado tanto a Deus que eu possa trazer mulheres aqui que transborde na vida de outras mulheres. E eu sempre me emociono, e eu acredito até que por isso que eu fico com dificuldade de me expressar, porque são sempre mulheres que eu admiro muito. E poder ter hoje aqui a nossa convidada, Dani Ezequiel, é uma bênção, é uma dádiva, é resposta das minhas orações. Então, Dani Ezequiel, ela trabalha com o senador Romário, ela é mãe de autista, milita na saúde mental das mães atípicas dentro da política. E eu vou passar a palavra para ela agora e deixar Deus usá-la. A gente fez uma oração antes de começarmos o podcast e a minha oração foi essa, que ela possa ser uma voz que ecoa na vida de todas as mães atípicas que estejam precisando de uma palavra, de força, de refrigério, de uma orientação. Então, que Dani Ezequiel seja uma mentora para todas as mães atípicas que irão assistir esse podcast. Te entrego a palavra, minha irmã. Gratidão pela oportunidade de estar aqui comigo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Você é a resposta das minhas orações, você pode crer nisso. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui me dando essa oportunidade realmente de alardear, ecoar, a minha palavra, a minha vivência. Uma vivência que não foi fácil para mim, para outras mães que também não são fáceis, e que esse podcast, a nossa conversa, sirva para elas não só para poder se espelhar, mas também ir à luta. Porque se a mãe do autista, a mãe do PCD, a mãe das pessoas com doenças graves, raras, não forem à luta, ninguém vai. Porque Deus te dá o caminho, te dá a sabedoria e você que escolhe. Amém. E eu queria que você falasse um pouco, claro, se você se sentir à vontade, claro. Tá? A casa é sua e você precisa se sentir à vontade. E o que você não se sentir à vontade, a gente troca, tá? Por um outro tópico. Como foi para você, Dani, esse processo, de descoberta? Porque quantas mães de criança autista talvez ainda não tenham essa consciência de que tem um filho autista, E que tem um filho autista. Às vezes a mãe ainda não tem esse recurso, de forma que possa buscar e saber que tem uma criança autista em casa. Então, você pode compartilhar a tua experiência, minha irmã? Claro que sim. O que acontece? Quando eu casei, eu sempre tive o sonho de casar, ter filhos. O Arthur e o Thomas hoje. Na realidade, eu sou mãe atípica e mãe neurotípica, porque o Thomas e o Arthur são irmãos gêmeos. Eu fiz fertilização in vitro com o Dr. Luiz Fernando dele e veio o Thomas. O Thomas, ele é autista não verbal, ele também tem ele é agressivo em certos momentos, ele não gosta de ser contrariado, grita bastante, por ele não falar, ele se expressa corporalmente. Então, assim, leva muito a família a um desespero. E você tem que ter um recurso, uma base, uma estrutura para te segurar ali. E quando veio os gêmeos, os meus filhos, o Arthur veio normal, veio neurotípico, e o Thomas atípico. Até 1 aninho de idade, eu não sabia nada, eu não sabia, vou ser bem sincera, eu nem sabia o que era autismo. Foi em 2017, então, assim, nunca nem imaginei que era autismo. E
quando eles completaram, assim, quase 9 meses, meu marido, por ser médico, ele percebeu a diferença entre os dois, né? O Arthur e o Thomas. E foi indicado um médico pra gente. E fomos num médico que passou uma terapia, né? Tipo assim, passamos 4 anos fazendo terapias até ter o laudo. 11 de julho de 2017, né? Foi a data que eles nasceram. Depois disso, 4 anos depois, 11 de julho, ele me deu, quando eles fizeram 4 anos, ele deu o laudo do Thomas de autista. As mães, muitas mães, realmente, elas vivem, não têm essa estrutura. Então, muitas se desesperam por conta do laudo. O laudo, por exemplo, no meu caso, eu esperei esses 4 anos, porque eu estava na esperança, assim, não, meu filho vai se curar, meu filho vai... vamos comprar um remédio, ele vai se curar, ele vai falar, ele vai ser uma pessoa normal. Mas meu filho é normal. Então, assim, não é meu filho que é diferente, é a sociedade que hoje não aceita essa questão do autista. Muito poucas, ainda está engateando muito, né? Essa questão do autismo. E como eu aceitei? No início, quando eu recebi o laudo, eu perguntei até para o Dr. Fábio Barbirato, né, que é o psiquiatra dele, perguntei para ele se ele ia falar. Ele virou para mim, olha, não sabemos. Isso quando eu já estava com o laudo. Então, aquilo, meu coração, assim, pulou, assim, sabe? Gente, eu olhava meu filho. Então, assim, 2017, 2018, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Passei, ele já tinha 1 aninho, fez 2018 1 aninho, 2019, 2018, veio a eleição, vim candidata a deputada estadual, com o tema autista. Como era um tema ainda que... Olha só, veja só. Era um tema que era novo para mim. Imagina para o resto da população carioca. Sim. Eu não julgo quem não entende o autismo. Antes, quando eu passei a entender o que era autismo, o Thomas, de 1 aninho, 2 aninhos, ele gritava, ele batia na pessoa, ele mordia. E eu brigava. Né? Hoje não, hoje eu paro e explico, porque ninguém tem também a obrigação de saber. Por exemplo, vamos supor, um idoso de 80 anos, agora, sabe, que está conhecendo o que é autismo. Agora que ele também está sabendo. De repente, ele até é autista e nem sabe. Mas, assim, foi um processo que eu senti muito. Foi na época da campanha também, que foram 45 dias intensos. E eu fiquei afastada deles dois, meu marido. Né? Meu marido nem queria que eu viesse candidata. Ele falou, poxa, Dani, mas como você me apoia em tudo, eu vou te apoiar nessa. É a primeira e última vez, né? Eu falei, vamos dizer, mas eu não vou deixar de ajudar as mães. Então, assim, veio como se fosse uma avalanche. Porque o Thomas, eu estava acostumada com aquela vida tranquila, aquela vida de margarina, aquela família margarina, aquela, sabe, de novela. Tal, seus filhos são normais, estão indo para jantar. Não. O Thomas chega nos restaurantes, pega copo de vidro, taca no chão, quebra, do nada, assim, ele dá crises. Então, sempre eu procuro levar eles em restaurantes que realmente tem a inclusão. Se você me permitir falar até um aqui, que é o restaurante Gourmet, que fica ali no Rio Sul, que lá eles já estou devendo um jogo de copo. Lá no Gourmet, no restaurante Gourmet, que é uma comida japonesa. É uma delícia, né? É uma delícia, Nossa, o Thomas ama. Então, assim... Que bacana, eles têm esse olhar de acolhimento. Muito, inclusive teve uma... Olha aí, mães, uma indicação. Inclusive teve uma confusão comigo lá dentro, porque o Thomas, ele é o seguinte, o autista, ele tem um limite. Então, ele vai para uma festa, para onde eu vou, eu levo o Thomas. E o Arthur, né? Os dois. Então, assim... muitas mães prendem o filho em casa, vai pro parquinho, ele fica brincando sozinho, eu levo pro supermercado, eu levo festa, eu levo Bacana, tudo. Amiga, parabéns. Mas ele tem o limite dele. Então, assim, chegou
Olha só, não vai dar tempo, ele vai ter que levar o Thomas embora, que ele não vai esperar o parabéns, não. Já tá na hora. Ele começa, como ele não fala, ele começa a puxar cabelo, bater nas outras crianças. Eu falei, E você não, já entende? eu já entendo. Já entendo assim, não, agora ele quer ir embora. Então eu vou embora. No Gourmet foi o seguinte: a gente terminamos de almoçar, e ele levantou da mesa, ele até. Tipo, ele solta sons, né? Tipo, e vamos embora. Só que ele não fala, ele só emite sons. E ele pegou um copo e jogou no chão e gritou. Aí tinha 2 senhoras do lado, estavam até bebendo e tal, mas enfim. E ela falou assim, nossa, que falta de educação. Ela falou assim, que guri mais... Uma coisa assim, tipo, agrediu meu filho. Mas ela falou pra eu ouvir, que ela falou alto. Porque se ela tivesse falado só pra amiga que tava na frente, tudo bem, eu não ia ignorar aquilo e partir e seguir meu caminho. Só que assim, o restaurante tava lotado. Ela fez questão de falar numa altura exatamente, pra ouvir. mim. Então, assim, aí eu falei, olha só, vou lhe falar, meu filho ele está identificado. Esse aqui é um cordão do autismo. Da mesma forma que você quer que eu respeite a lei do idoso, o estatuto do idoso, o meu filho que não fala quer ser respeitado também. Porque ele é um PCD. A lei de PCD está aí que tem que ser respeitada. Então, ele não fala, mas eu falo. E eu sou uma leoa como mãe. Eu sou realmente. Eu vim aqui te mostrar ela como mãe viu eu sou uma que leoa. eu sou uma leoa mesmo. Então, assim, ela falou assim... mas ele gritou aqui no meu ouvido. Acho que foi isso que ela falou, sabe? Eu fiquei tão nervosa na hora. Imagino. Que eu falei assim... Você se sentiu desrespeitada. Total. Mas o restaurante levou água com açúcar. Que lindo. Deu uma sobremesa pra ele, acalmou o Thomas, que o Thomas ficou também nervoso. O irmão começou a chorar. E assim, ela viu a besteira que fez, né? Ela viu que assim, pô, eu errei. Mas também ficou na dela. Mas eu falei assim, olha, a voz dele e o restaurante lotado. Eu criei um bloqueio do preconceito, do capacitismo. Né? O que é o capacitismo? É o preconceito. É aquelas pessoas que não aceitam estar perto de qualquer criança que seja deficiente, aquela pessoa que não... Assim, é um direito dela? É um direito dela, o sossego dela. Mas se ela está no local público, meu filho também está no local público. Ele tem o direito dele de estar ali também. Sim. Não só como ele, como qualquer criança atípica. Então, é o seguinte, muitas mães, elas tentam, não encaram. Eu precisei encarar, porque tinha o meu outro filho. Durante a campanha, eu praticamente saía de madrugada, chegava de madrugada, né? Aí eu tive que contratar a babá para ficar 24 horas, 45 dias. E eu não vi meu filho durante 45 dias. Tanto que fui ter chamada na escola, Dani. Meu marido também, por ser médico, também ficava difícil ele ir para a escola ver. Eu até pedi um pouco de paciência lá na escola, que você voltava indo 2 semanas. Ai, meu filho, eu vi que meu filho, que neurotípico, que não é atípico, que não tem autismo, estava regredindo na escola. Então, a presença da mãe é muito importante. Você pode ter 10 babás, 10 funcionários para cuidar do teu filho, uma equipe multidisciplinar melhor do mundo. Mas nenhuma delas substituirá a sua mãe. Por quê? Porque quando eu engravidei, através da FIV, eu estava me preparando para ser mãe. Mãe normal, mãe de crianças normal. Choval, becinho. Não estava esperando ser mãe atípica. Por quê? Porque a mãe, eu tive que me reinventar. Porque ser mãe é o que a gente já espera, né? Tudo bem, ser uma mãe, trocar fralda. Agora, você ser mãe de uma criança autista, eu tive que me recriar, eu tive que ser, assim, médica, eu tive que ser psicóloga, eu tive que ser psiquiatra, eu tive que ser... Não tem médico nenhum no mundo que substitua uma mãe atípica. Assim, é algo que você vai ter que ir à luta até o fim. Os índices... Quantos aninhos eles têm hoje? 7 aninhos. O Thomas, até o ano passado, estudava num colégio particular, eu tirei e coloquei num colégio municipal, né, hoje. E o Arthur, que é neurotípico, que não tem o autismo,
Também tirei do colégio em particular, só coloquei ele no colégio São Bento. Porque eu gosto que ele siga a religião, sabe? Assim, então, assim, o colégio que a gente encontrou, o pai dele, de colocar, de seguir a religião. E ele é um filho muito especial também, o Arthur, que cuida do filho. Então, foi por isso que eu separei. Porque o Arthur, ele ficava muito preocupado com o Thomas. Até para entrar no elevador, para sair do elevador. Ele cuida. E ele é uma pessoa muitíssimo inteligente. Então, eu falei assim, Túlio, a gente tem que... Túlio é meu marido, gente. É meu marido. A gente tem que fazer uma forma que tira esse peso do Arthur, porque não é responsabilidade dele, do filho, do irmão, ter esse peso. E era dele, sabe? Cuidar do irmão, da mamãe, vou dar banho no Thomas. Aí eu até deixava, tal, mas não é uma responsabilidade dele. E na escola, o recreio era junto, era pedir salas diferentes, mas, porém, o recreio era junto. Então, ele via, mamãe, o Thomas bateu não sei quem, e o Arthur, ele é muito sensível. Ele já olha, já via aquilo, já sentia, meu Deus, meu irmão tá batendo. E ficava nervoso, ansioso. Então, assim, foi uma coisa bem... Desculpa, cortei. Não, claro, não, já terminado. Explica pra gente, minha irmã, a diferença de atípica para neuroatípica. Então, a criança atípica é aquela criança que tem uma condição neurológica prejudicada. No caso, é uma disfunção neurológica, no caso do autismo. Ok. Ainda tem aí, alguns acham que o autismo não é doença. Outros acham que é. Eu sou da que não é. Porque meu filho é extremamente normal. Ele entende tudo que você fala, compreende tudo que você fala, porém, por conta dessa divergência funcional, né? Disfunção neurológica, ele não fala, mas ele entende tudo. Entendi. E ele é tão inteligente que ele usa, às vezes, o autismo a favor dele. Se você não conhece o Thomas, você vai encontrar uma criança, Thomas, tadinho, não, ele vai fazer você fazer tudo por ele. E eu crio os dois iguais, porque eu sei da esperteza do Thomas. Ele tem um dom da bateria, ele tem um dom de pegar você. Eu quero isso, quero aquilo. Na escola, ele começou a provocar o vômito. Na escola nova agora, provocar. Então, as professoras ligavam para mim, Dani, o Thomas tá vomitando. Eu falei, gente, ele só quer que eu vá buscar ele. Entendi. Entendeu? Então, ele usa o autismo para isso. A favor dele. A favor dele. Se não conhecer bem. E o neurotípico é a criança normal. Eu, assim, todo mundo fala assim, nossa, os dois são autistas? Não, só um é autista, o outro não. Porque eu sou mãe autista e mãe neurotípica. E mãe, né? Mãe. Deixa eu ver se eu entendi, minha irmã. O autismo, ele sempre entende o que a gente fala? Ou, de acordo com o grau de autismo, ele é capaz de entender ou não? Não. Todo autista é diferente um do outro. Não existe autista igual. Tem um autista de suporte de nível 1, nível de suporte nível 2 e nível de suporte número 3, que é o severo, que é o do Thomas, que é o do meu filho, por conta dele não falar. Ele não dialoga, ele solta algumas palavrinhas. Oi, tchau, Dani, ele me chama de Dani. O pai dele chama de Dad, que é em inglês, ele sabe. Então, assim, ele solta palavras, Entendi. mas ele não dialoga com você. Mas se você contar uma história pra ele, ele vai entender a historinha, ele vai lá, pega o livro pra você ler. E ele não tem seletividade alimentar, tem muito autista que tem seletividade alimentar, tem muito autista que tem sensibilidade auditiva, né? O Thomas tem um pouco. A gente já levou ele no médico e tal, mas ele tá bem, mas assim, ele não gosta muito do som. Então, ele gosta, por exemplo, parabéns. Ele gosta da festa, ele escuta o som da festa inteira. Mas na hora do parabéns, ele não curte, né? Então, assim... então, todo autista é diferente. Cada um é diferente. Entendi. Cada um tem sua particularidade. Se mesmo que eles tenham o mesmo grau... Assim mesmo, existem as suas particularidades, existe, é isso? Porque assim, tem um autista que é deficiente visual. Ele é autista e deficiente visual. Entendi. Autista e com síndrome de Down.
autista e tem microcefalia, sabe? Sim. Então, assim, existe a deficiência ou autismo, aos meus olhos, ao que eu estudo, né? Mas tem pessoas, por exemplo, o autismo vem da onde? É genético. Eu ia te perguntar isso agora. Era. Falei antes, né? O autismo, ele é genético. Geralmente, comprovadamente, é 99% é comprovado que é genético e que geralmente vem de parte do pai. Geralmente é do homem. Interessante. Exatamente. E quando você fala de neuroatípico, amiga, o que você pode nos ensinar, né, com a tua experiência, com a voz que você tem de conhecer tantas mães de crianças atípicas? O que você pode ensinar para essa mãe que não tem recurso, que vai ouvir esse podcast e que talvez esteja nesse momento tentando descobrir qual é o problema do filho, né? Porque às vezes a mãe fica tão perdida que acredita em tudo que ouve. E o teu depoimento, a tua experiência pode dar um norte para essa mãe que vai nos ouvir, que vai ouvir o teu depoimento e vai falar, puxa vida, eu acho que esse é o caminho. Eu acredito que talvez o comportamento do meu filho seja de uma criança atípica. E às vezes a mãe não sabe, dependendo da religiosidade que ela vem ao longo dos anos vivendo, e a gente não está falando de fé cristã, a gente está falando de religiosidade. Você vai entender o que eu quero dizer? São colocados na cabeça da mãe, né? Coisas que não existem. Entendi, você está entendendo o que eu estou falando? Entendendo. Então fala um pouco, minha irmã. Tudo na sua vida passa por dentro da política. Então, eu já estou na política desde que eu nasci e cresci dentro da política. Uhum. Então, assim, eu nunca também imaginei que seria mãe de um autista, né? Então, eu fui buscar isso, fui buscar informações do que é autismo. Tanto que no dia da primeira consulta dele, eu perguntei pro doutor Fábio, ele tem síndrome de Down? Ele não tem, ele só tem autismo. O que acontece? Tudo passa por dentro da política. Então, o autismo não vem de agora. De repente, o autista desenvolveu no meu filho, mas provavelmente meu pai poderia ter, com o avô dele, pai do meu pai, e desenvolveu no meu filho. Né? Então, assim, já no âmbito político, tem que buscar realmente a saúde pública, tem que realmente abranger mais, criar mais. Por isso que hoje eu tenho um orgulho de falar que eu estou com o senador Romário, porque o senador Romário é aquela pessoa que o trabalho dele, ele nunca deixa para amanhã. Ele cuida realmente dessa... Por exemplo, ele criou agora a lei cuidando de quem cuida. Olha que lindo. A saúde mental da mãe. Aí você imagina, ele é homem, ele é pai, entendeu? Assim, e o que me orgulha mais ainda é saber que ele se preocupa com a saúde mental de uma mulher. Coisa que, às vezes, muitas mulheres nem se preocupam. Até entendeu? porque essa mulher, essa mãe, ela é o alicerce dessa família, dessa casa. Exatamente. Como essa engrenagem vai funcionar se essa mãe não se abastecer de alguma forma? Exatamente, mas aí que tá. Muitas mães, quando tem o diagnóstico de autista, o pai geralmente separa, vai embora. Isso é comum, né, irmã? Isso é muito comum. E o mais comum que está se tornando agora, que é assim, muito triste, é a questão do suicídio. Então, muitas mães, por exemplo, uma criança autista com 40 anos. Aí, que usa fralda, não fala, tem 1,80 m, grita o dia inteiro, os vizinhos reclamam, a mãe é sozinha, se automutila. Me fala o que essa mãe... que não tem condição financeira, não tem condição para trabalhar, não tem como sair de casa e deixar com ninguém, porque ninguém, absolutamente ninguém quer ficar com uma criança autista. Ninguém. A não ser que você pague.
Tem que ser paga a diária de R$250. É uma diária para ficar com autista. Então, assim, é muito triste. Então, assim, o último caso que teve foi em Brasília, uma mãe que matou o filho, esse tinha 31 era 32, matou o filho, ela era sozinha, só ela e ele. E ela foi no mercado, fez umas compras e tal. Eu não sei o que aconteceu dentro do apartamento, eu sei que ela foi lá, matou o filho e depois se matou. Porque a sociedade, se ela matasse só o filho e ela continuasse viva, o que aconteceria com ela? Ela seria julgada, seria presa. Não deixaria de ser um homicídio, né? Mas ela se matou também. Porque ela já não estava mais aguentando. E eu não conheço essa mulher. Eu li no jornal. E eu sei que a luta dela deve ter sido muito pesada. Porque cada mãe de autista, você não está enxergando aqui atrás de mim. Mas aqui atrás de mim tem uma cruz. Entendeu? Aqui na minha pele, ela é toda rasgada. O meu coração dói. Isso porque eu tenho uma condição ainda de dar um pouquinho a mais pro meu filho. E quem não tem? Eu fui fazer uma caminhada, acho que foi em Roseral, depois de Caxias, lá, um lugar muito longe. E vi que, assim, tem autistas que a mãe nem sabe, né? A mãe nem sabe, e não procura o médico, amarram a criança, né? Eu acho que até teve um caso aqui no Rio, onde o governador Cláudio Castro pediu para abonar a pena da mãe. A mãe vivia num quartinho dentro de uma comunidade totalmente insalubre. E ela não tinha como sair de casa, gente. Gente, não tem como sair de casa e deixar uma criança autista sozinho. Eu achei, assim, muito... É uma sensibilidade muito grande, porque ela amarrou o filho ali, porque senão ele foge mesmo. Sabe? E quando é autista não verbal e ele quer fazer xixi, ele vai apontar para cá ou então vai tirar a calça ali mesmo e vai fazer xixi ali. Imagina! Ele ia ser lixado. Você tá entendendo? Então foi uma forma da mãe proteger o filho. Você tá entendendo? É assim, uma coisa... É muito difícil. Então, assim, você não é convidado para festinhas, você não é convidado para lugar nenhum. Não, não vou chamar, porque ela tem um filho autista, vai meter o dedo dentro do bolo, vai comer todos os brigadeiros, vai derrubar a mesa, a cadeira, vai quebrar o copo. Ou então convida, fica ali naquela mesa, mãezinha. Eu não gosto muito desse nome, não, mãezinha. Sabe por quê? Porque somos mãezinhas, não, somos guerreiras. Somos mãezonas. Somos mãezonas. Mãezonas, com E maiúsculo, bem grande. Mãezonas, né? Ô, Dani, não cortando você, minha amiga, mas eu faço parte da Igreja Batista Atitude, né? Do pastor Josué Valandro Júnior. E lá existe um espaço para as mães serem acolhidas, para as crianças serem acolhidas, ou seja, as mães poderem participar do culto. Então tem lá o espaço Kids, né? Que as crianças ficam. E uma vez eu ouvi uma mãe falar assim, eu só passei a ter vida social depois que eu entrei para a igreja, porque eu não ia com meu filho a lugar nenhum. E quando eu falei para você hoje, quando nós chegamos aqui, que você era a resposta de Deus nas minhas orações, porque eu tenho sido convidada para participar de muitos congressos de mãe de autista. E como eu sou psicóloga, eu conheço amigas que têm me pedido muito ajuda, mas eu nunca estudei sobre autismo, né? Nunca foi um olhar profundo sobre o autismo. Mas quando eu comecei a ser convidada para congressos sobre autismo e outras situações que estão sendo desmembradas e eu tenho sido solicitada, eu falei, Senhor, tem algo mais profundo que eu ainda não consegui enxergar, mas no tempo certo o Senhor há de me mostrar. E se você me perguntar hoje o que é, eu não sei te responder, mas eu sei que Deus quer me usar na causa de mães de criança autista. E quando eu falei para você hoje assim, Dani, você é a resposta de oração. Porque nós temos uma amiga em comum, né?
A gente já circulou em várias festas juntas, vários eventos, mas nunca houve essa conexão tão profunda que a gente teve na última festa. E naquela tarde eu pensei, vou, não vou, até porque foi as aniversariantes do mês de maio e eu fui aniversariante do mês de abril. Eu falei, já até passou, né, o mês do meu aniversário. E como são muito grupo de mulheres, eu não tinha nem visto a data da festa. E aí eu chamei essa amiga que nós temos em comum e falei para ela, amiga, eu decidi aí. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei no último minuto do segundo tempo na festa e eu não podia ficar muito tempo naquele dia porque eu tinha um compromisso depois. E eu cheguei, e na hora que eu cheguei eu falei, Senhor, já que eu vim, me mostra por que eu vim na festa hoje. Me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo aqui. Né? A festa é sempre linda, é um trabalho lindo que a nossa amiga faz, mas cada um tem o seu propósito e a sua missão. Né? E eu queria que Deus me mostrasse por que eu estava ali naquela tarde. E eu tenho certeza, minha irmã, que Deus me levou naquele dia, naquela festa, para que a gente tivesse a oportunidade de sentar, de conversar. Logo assim que eu cheguei, na hora que eu falei para você, Dani, eu quero conversar com você, eu acho que só tinha 5 minutos, no máximo 10 minutos que eu tinha chegado na festa. Acho que eu não tinha nem tudo isso, 10 minutos. E ali também você estava com disponibilidade de tempo para a gente sentar, para interagir. E quando você me comentou sobre alguns casos, né, que foge à minha alçada, que foge ao meu conhecimento, como essa mãe que deu cabo, não sei se essa é a palavra certa, da vida do filho, e depois ela sabia que ela não tinha como sustentar uma vida sem ele. Dani, quando você me compartilhou aquilo comigo, eu nem sei como é que eu esbocei o meu semblante, mas eu fiquei tão chocada, que eu vim pelo caminho de regresso para minha casa, pensando no que nós conversamos, do que você compartilhou comigo, e eu falei, Senhor, eu não sei, mas existe algo muito profundo da minha vida com as mães de crianças autistas que eu ainda não sei. O Senhor ainda não me mostrou, mas através da vida da Dani e com tudo que eu já venho vivendo, né, sendo convidada para participar de congressos, mãe de crianças autistas que são minhas amigas falando, Kátia, estuda para você ajudar a gente. Eu falei, Senhor, tem algo mais profundo que eu ainda não vi, mas que tu há de me mostrar. E eu vi que a minha conversa com você aquela tarde, como eu falei, eu vim tocada com o que você compartilhou comigo, minha irmã. Eu falei, Senhor, tem algo que tu ainda não me mostrasse, mas no tempo certo tu há de me mostrar. Porque é como você colocou muito bem aquele dia, essas mães, elas precisam de cuidado, minha irmã. Porque se elas não forem acolhidas, se elas não tiverem um cuidado, se elas não tiverem uma oportunidade para saírem um pouco para uma festa como você estava, para você ter o prazer, como eu achei lindo que você chegou aqui e você falou, eu vou lá no camarim, que eu vou passar um batom. E eu falei, Senhor, que lindo. Né? Todas nós precisamos desse olhar de, poxa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou mãe de uma criança típica, mas eu também mereço um espaço, eu também mereço um batom, eu também mereço uma festa, eu também mereço ter vida. Exatamente. Sabe? E você é, hoje, a mulher que eu conheço, minha irmã, que é essa voz que pode ecoar na vida de tantas mulheres que não passam nem mais um batom, que não se olham nem mais no espelho, que não têm nem o prazer de ir num salão, fazer uma unha, fazer um cabelo e se cuidar e olhar que existe uma mulher dentro dela. Então, abrindo esse cenário da saúde mental da mulher, né, principalmente focando realmente na mãe atípica de autista, ou microcefalia, ou PCDs, doenças raras. Realmente, a saúde mental, a saúde pública ainda está muito longe. Né? A saúde pública ainda está muito longe dessas mães. E a demanda que ainda está para chegar ainda é maior ainda.
O que você chama de demanda que está A demanda de autistas, né? A gente tem 2.700.000, acho, autistas no Brasil, acho que é isso. De 2 a 3 milhões, eu não sei bem o número. Tá até no coisa do Romário, do senador Romário, que é uma pessoa que é bem, assim, bem ativa, né, na questão dos PCDs. A saúde mental da mãe, ela tem que estar bem. Vou te contar uma coisa. Na campanha, não sei se você conhece aquele remédio Zolpidem. Eu já ouvi falar. Então. O Thomas estava, o quê? 17, 18, 2 aninhos, eu acho. Então, assim, foi um... Eu estava tomando uma cartela por dia. Quando acabou a campanha, meu marido falou, Dani, você está doente? E eu fiquei assim, que doente nada, eu só queria dormir. Então, eu tomava 4, 5, 6 comprimidos, a cartela inteira para dormir o dia todo. Aí, foi feito todo um desmame. Eu tive que fazer todo um desmame e fazer uma terapia. E a terapeuta virou para mim e falou assim, você sabia que você estava se matando sem saber? Eu falei assim, eu me matando? Não. Sim, você estava fugindo do problema. E não é assim que você vai conseguir salvar seu filho. Aí ela me perguntou, qual é o seu maior medo? Eu respondi, morrer. Mas eu respondi assim, eu falei... Hoje, se eu morresse hoje, eu juro pra você, eu queria que logo depois meu filho fosse junto comigo. Entendi. Você sabe que ninguém cuidaria dele tão bem como você. Não, ninguém vai cuidar do meu filho como eu. Nenhuma mãe no mundo. Mãe de autista é insubstituível. Mãe de autista é insubstituível. Entendo, então, porque só ela vai aguentar os gritos, as dores, os puxões de cabelo, só ela vai aguentar. Só ela que vai brigar com a mesa do lado, só ela que vai brigar com a escola, só ela que vai, porque ninguém mais vai. A própria família já não fica, entendeu? E tem essa questão, como você colocou muito bem, dos maridos que não aguentam a pressão e deixam a mãe com a criança. Deixam a mãe, vão embora e não aparece nunca mais, tá? Somem. Graças a Deus, meu marido é uma pessoa muito presente, ama o filho, olha... Então, assim, a gente dá essa condição pro meu filho, mas a questão da saúde mental, infelizmente, tem que passar por dentro da política. E tem políticos que só vão na onda. Chegou a campanha, autista. Ah, nossa, todo mundo de autismo. Todo mundo de autista, andando na rua, tal, ano passado, a campanha. E muitos ganharam na onda autista e não fazem nada. Entendeu? Não adianta eu chegar aqui e falar o seguinte, olha só, mãezinha, mãe, você precisa ir no salão, você tem que ir numa academia, você tem que ir trabalhar para desopilar. Os eventos que nos encontramos, que vamos, ali é minha fuga. Entendeu? É o teu momento. É o meu momento. Tanto que meu marido, ele não liga. Ele super me apoia. Ele sabe o que eu levo ali. E o quanto isso é importante. Total. Agora, uma mãe que não tem nem o que comer e tem um filho autista, ou então uma mãe que tem o que comer, mas espera um filho normal e vem um autista. Ela estava preparada para ser mãe de uma criança normal, não de um autista. Então ela vai ter que se reinventar. O que eu vou fazer? É muito delicado, né? A saúde mental é essencial. E a gente vai precisar marcar um outro podcast, porque eu quero que você venha falar qual é a tua vontade no coração para ajudar essas mães. A gente vai precisar de um outro encontro, porque se deixar a gente vai ficar aqui horas falando e vai achar assim, nossa, mas já passou 5 minutos? Eu tenho a sensação que a gente falou 1 minuto só. É verdade. E aí eu queria que você dissesse, minha irmã, qual é a mensagem que Deus te toca no coração e que você possa abençoar a vida de mães que talvez estejam pensando em desistir. Olha só. As mães que pensam em desistir, que elas lutem, procurem. Infelizmente, é melhor para lá. Infelizmente, você que é mãe de autista, mãe atípica,
infelizmente, temos que passar, né, pela política. Infelizmente, temos que buscar a saúde pública para os nossos filhos para a gente podermos ter saúde mental. Porque se não tivermos um apoio, um alicerce, uma estrutura, não teremos saúde mental. Então, a política, você tem que saber quem você vai colocar lá dentro. Quem vai te ajudar. Quem te prometeu. Porque depois você vai cobrar. Porque depois que a pessoa ganha, o político, vamos dizer, o mentiroso, chega lá, muda de telefone, não te atende. Ah, olha só, você prometeu para mim na campanha. Eu prometi, não, manda não sei quem te atender, manda o chefe de gabinete te atender. É assim que funciona, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que buscar na política pública, saúde pública, porque só, por exemplo, posso ficar lá na minha casa, cuidando do meu filho, mas eu vejo que tem mães que estão morrendo, se matando e matando seus filhos por conta da saúde mental, que não tem como sair de casa, que não tem com quem deixar, porque não tem quem fique, não tem dinheiro para pagar alguém, entendeu? Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, que não esmoreçam. E que realmente sejam essas leoas, porque saibam votar, saibam escolher a pessoa certa para colocar ali dentro, que você vai saber quem vai estar te ajudando. Porque se você não colocar ali, a pessoa que só está na onda autismo, entendeu? Não vai te ajudar lá na frente. Entendi. Te ajuda aqui com uma cesta básica. O que você vai fazer com uma cesta básica? Você vai comer aquela cesta básica naquele mês e o próximo. E o resto da tua vida? Por exemplo, o senador Romário fez a lei cuidando de quem cuida. Criou, né, a lei, botou lá o projeto de lei cuidando de quem cuida. Por quê? Porque a saúde mental da mulher é o que fortalece todo o entorno do autismo. Os centros de referências do qual o senador Romário ajuda, Miguel Pereira, Saquarema, Macaé, então, assim, todos esses centros de referências do qual o senador Romário ajuda, todos eles são beneficiados para essas mães. As mães deixam as crianças lá e vão trabalhar. Ou lá tem uma equipe multidisciplinar preparada para isso. Então, assim, eu escolhi realmente, de fato, o meu senador, né? Eu escolhi o político, porque tudo passa na política. Infelizmente, a gente depende da política para poder ter algo de volta. Ou então de pessoas, ONGs, né, que também ajudam. Tem muitas mães que ajudam a questão mas ajuda, assim, uma mãe, outra, mas não são só uma, duas, 3 ou 10. São várias. E é caro. Entendi. O tratamento é caro, caríssimo. Você não tem noção. Muito caro. E aí, assim, né, Dani? Você vai falar... Não, eu ia falar só do canabidiol, né? Que as mães, por exemplo, meu filho começou o canabidiol a semana passada, retrasada, tá dando certo com ele. Eu vi uma certa diferença já no comportamento dele. E assim, mas provavelmente não deu. Tem outras mães que relatam que não deu certo, tal, né? Fala mais sobre. O canabidiol é um remédio que provém da folha da maconha, que é feito... foi até liberado pela Anvisa aqui, e que é para crianças, né, para ansiedade, para principalmente crianças que têm epilepsia e autistas. No caso, meu filho foi o Dr. Márcio Vasconcelos. Inclusive, ele atende lá no Antônio Pedro, de graça, viu, mãezinhas? Toda terça-feira, o doutor Marco Vasconcelos, que já trabalha há 30 anos com autismo, atende lá no Antônio Pedro, Niterói é o quê? Antônio Pedro, né? Não sei, amiga. É o hospital em Niterói. É o hospital, Antônio Pedro. É lá mesmo. É o hospital Antônio Pedro, lá em Niterói. Toda terça-feira, o doutor Márcio Vasconcelos, excelente médico. Eu não vou lá porque eu não quero tirar ninguém da fila. Entendeu? Eu vou entrar numa fila e eu vou tirar a vaga de alguém e eu não quero. Aí, mãezinha, você que nesse momento não tem recurso financeiro, tá aí uma dica
que Dani Ezequiel está deixando valiosíssima para que você possa caminhar aí numa oportunidade de amenizar esse momento da sua vida. E denunciar, tá? E chegar aí no posto de saúde, olha, meu filho é autista, eu quero psicólogo, eu quero um tratamento multidisciplinar, eu quero um centro terapêutico, eu quero... Porque é obrigação pública, isso é uma função pública obrigatória, sabe? O político está ali para isso, é a casa do povo. Entendi. Não pode simplesmente não deixar. Essa é a minha revolta. Não adianta eu falar aqui, falar e não fazer nada. É o que o Romário fala. Tem que fazer. E o Romário vai lá conferir, tá? Ele faz, ele ajuda e ele vai lá conferir. E confere até... Bacana. E eu nem tô fazendo política para ele não, porque ele já é senador até 2030. Não tô fazendo política, eu tô dizendo o político realmente que você que conhece, atende. Né? Exatamente, porque ele realmente atende. Ele realmente precisa. Ele tem uma filha também com síndrome de Down que ajuda muito. Aí uma linda, uma fofa, eles chamam de princesa. E realmente é uma princesa, sabe? São pessoas muito... que têm um coração muito humilde e toca nele também, né? Eu até falei para você, né, que eu tive a oportunidade de sair do restaurante, ele também estava saindo, a gente estava no mesmo shopping, mas eu falei, Dani, dia de domingo, a pessoa está passeando com a família, eu não me senti vontade de abordar. Eu até falei assim, pode falar que ele ia falar. Mas eu não senti vontade. O senador Romário é muito humilde. Ele tem um coração gigante. As pessoas acham, Romário é marrento. Não. Antes, quando eu vim candidata, eu tive que escolher um senador para fazer dobradinha, né? Então, tinha mais dois, que era um policial e a filha do garotinho, a garotinha lá. Aí eu escolhi o Romário. Deus tocou no seu coração para fazer essa escolha, né? Foi, gente, eu nunca tinha chegado perto do Romário. E numa caminhada com o governador, ele estava. E eu cheguei lá e falei, senador, eu sou mãe de autista. Na hora, ele não queria nem saber quem eu era. Você pode estar meia-noite lá na minha base lá da campanha? Eu também tenho um susto, meia-noite. Porque eu vou ter que primeiro em Caxias, depois eu vou ter que ir para Caxias. Tá, vou. Meia-noite estarei lá. E meia-noite ele estava lá, me recebeu, fez o vídeo comigo, me deu o apoio. Depois ele veio saber quem eu era. Entendi. Ele Legal. primeiro soube da minha causa. Bacana. E depois que ele veio saber quem era. E é isso que a gente tem que levar. Sim. Primeiro você ajude. Ajude quem pode, entendeu? Quem merece. A mãezinha, a mãe atípica. Gente, é muito sofrimento. Porque é difícil de explicar esse sofrimento. Eu posso imaginar. É de rasgar a pele, vou te contar. Você trouxe uma frase, né? Muito profunda essa de rasgar a pele. Porque, na realidade, nós já viemos com a nossa história de infância. Isso. Que precisamos ter resiliência para continuar a jornada. Todo mundo tem a sua história de infância, né? E aí depois tem outros desafios na vida. E a mulher vai realizar o sonho de ser mãe. E aí, como você colocou, ela imagina que ela vai ser mãe de uma criança que talvez não exige tanto do amor dela. E aí a vida apresenta essa realidade para ela. Então, é como você colocou, é de rasgar a pele. E você, graças a Deus, Dani, ainda tem uma situação privilegiada nesse cenário. Mas como você colocou, minha irmã, e as mães que não têm recurso nenhum? É por essas que eu luto. E assim, e é lindo a sua missão, é lindo ver a tua grandiosidade, que eu sempre falo isso, é aquela mulher que coloca a sua dor no bolso para ajudar outras mulheres que têm uma dor semelhante e que vivem um momento de vida talvez não tão próspero, né? Se essa é a palavra certa que eu posso usar. Que eu falo sempre assim, quando tem aquela... Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo oceano, mas o tamanho do barco e as condições do barco, elas são diferentes. Totalmente diferente. Né? E aí, quanta generosidade, e como é lindo ver, que é você ser capaz de botar a sua dor no bolso para abençoar a vida de outras mulheres. Todo dia uma mãe de autista, até você falando, quase que eu me emocionei aqui, só um episódio que aconteceu
ontem foi segunda, né? Fui buscar meu filho na escola, o Thomas, né, que é autista, e ele estava lá brigando, gritando com todo mundo, o colégio inteiro em volta dele. Aí eu cheguei, aí ele acalmou, vamos, filho, vamos. Ele, mas chegou, tal. Ele tava fazendo tudo aquilo que ele queria ir embora. Aí eu atrasei um pouquinho, fui lá buscar ele. Quando eu tô descendo assim a rampa, tinha uma professora assim no cantinho, ela saiu correndo do Thomas. Gente, aquilo me tocou tão fundo. Eu não falei nada. Ela saiu correndo. Ela tava com a chave do portão. Ela saiu correndo do meu filho, que tem 7 anos. Sabe? Saiu correndo, achando que ele fosse bater nela. Entendeu? Então, assim, eu me sentia assim, meu Deus, ela tá fugindo do meu filho como se meu filho fosse o quê? Fosse uma doença leprosa? Então, aquilo ali, ela nem imagina que ela fez, o tanto quanto aquela atitude dela foi, assim, bem pesada. Entendeu? Se fosse outra mãe, talvez nem voltasse lá. Mas no outro dia, hoje, já estava lá o Thomas, entrego pro colégio, entendeu? Mas realmente a gente mata um leão por dia. E essas mães têm que se levantar, se reerguerem e buscarem ajuda. Saúde mental. Que seja na economia criativa, que seja com um político certo, mas, pelo amor de Deus, não tirem suas vidas. Sempre há uma esperança. Deus sempre dá uma sabedoria, assim, para vocês. Assim como ele me deu. Porque de uma forma ou de outra, eu também tentei tirar a minha, mesmo sem saber, né? Mesmo que de uma forma inconsciente, né, irmã? Mesmo de forma inconsciente, eu tentei tirar, porque é difícil. É difícil você estar com uma pessoa gritando no teu ouvido direto. Eu entendo a outra pessoa. Eu entendo. Tanto que hoje eu não brigo, eu explico. Entendeu? O Thomas, ele é assim. Então, assim, as pessoas respeitam muito. Né? Hoje, por exemplo, onde eu ando, eu levo o Thomas, vamos lá brincar no pátio, ou vamos lá aquele negócio lá de brinquedo no shopping, ele gosta. Então, assim, mas tem crianças que brincam na lama, que brincam no lodo, sabe? Autista, que a mãe não tem mais ânimo para nada, cansada, não consegue mais nem levantar da cama. Meu Deus, eu vou dormir, eu quero dormir para sempre. Sabe? Eu já vi relatos disso de mães. Dani, foi uma honra ter você aqui com a gente. Volto a repetir, você é resultado, é fruto das minhas orações. Eu não sei, né, exatamente onde isso vai desmembrar na minha vida com relação às mães autistas, de crianças autistas e atípicas, mas se for da vontade de Deus, que eu venha fazer um trabalho mais próximo, eu recebo. Toda ajuda, bem-vinda. E que você possa, né, com essa sua generosidade, com esse seu amor, com essa sua dor, deixar a tua voz ecoar. E eu quero que você saiba, e eu falo no nome não só do programa Mulheres Curam Mulheres, à luz da Bíblia, mas eu falo no nome da Ágatos, que você possa trazer a sua expertise através da nossa editora Ágatos, e que Deus te use para todos os momentos de eventos de mães atípicas. É o que eu profetizo na sua vida, minha irmã. Amém. Muito para que obrigada. Você possa ajudar nesse processo de cura, se é que a gente possa encontrar um caminho que verdadeiramente cure as mães de crianças atípicas, mas que vocês possam ser cada vez mais um exemplo de ser humano e de amor. Porque todas as mães que eu conheço de crianças atípicas, elas exalam um amor acima da média. Todas que eu conheço. E agora a gente está tendo a oportunidade de estar mais próxima, e eu vejo sempre você com um sorriso no rosto. Eu sempre vejo sempre você vendendo alegria. E isso é lindo de ver, o trabalhar de Deus na vida das minhas amigas, das minhas irmãs em Cristo Jesus, que são mães de crianças atípicas e que estão sempre com amor nos olhos e sempre com um sorriso largo. Isso é lindo. Porque eu preciso viver, eu preciso estar inteira para o meu filho. Eu preciso chegar agora em casa, ele vai me abraçar. Tem momentos, assim, porque
como eu te falei, cada autista é um autista. Então, tem autista que é apático. Ele vive assim, no mundo da lua, não tem aquela questão de abraçar. Então, todo dia eu levo meus filhos na cama, dou um beijinho, boa noite. E no Thomas, ele me puxa aqui pelo pescoço e me dá um beijo. Então, assim... Gente, não é todo autista que faz isso, sabe? Então, assim, ele me segura, mamãe, eu tô aqui. Ai, gente, vou me emocionar. É assim, é muito... É porque a dor é tão grande que cada gesto dele, pra mim, é como se tivesse um troféu, como se eu tivesse ganho. Cada palavra que ele fala, para mim e para o pai dele também. O pai dele, nossa, mamãe, olha, o Thomas fez isso. Olha, mamãe, o Thomas estava mexendo no celular, sabe? Então, assim, estou falando, o Túlio, meu marido, fala para a mãe dele, né? Então, assim, são pequenos gestos deles de amor mais puro, mais ingênuo. É uma coisa tão, assim, tão linda, que são momentos assim, gente, porque lá em casa tem câmera, né? Eu vou ver a câmera, eu vou colocar na internet. Aí eu fico pensando, não, esse momento é tão nosso. Aquele abraço, sabe? Às vezes, do nada, eu tô dirigindo, ele fica no banco de trás, aí, mesmo no banquinho de trás, ele vem e alisa meu cabelo. Assim, do nada, sabe? Ele não fala, ele não tem entendimento, ele não escreve, ele não é alfabetizado, tem 7 anos. Enquanto o irmão já tá lá na frente, já fala quase inglês, fluente, ele tá aqui ainda, sabe? Então, assim, um momento assim que a gente não pode desistir e dar amor e paciência. Então agora eu acho que eu consigo entender por que vocês exalam tanto amor no olhar e tanto sorriso, porque vocês aprendem a amar com eles. Amar com eles. Né? Ele nos ensina. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora então para eles. Pode ser? Posso. Eu quero deixar para as mães e para as crianças, adultos, autistas, PCDs, pessoas com doenças raras, que não desistam. Procure sempre amar. E eu quero deixar principalmente para o público, para a sociedade, que aquelas crianças não são invisíveis aos olhos de vocês. Aquelas crianças existem. Parem de julgar-nos. Parem de apontar o dedo. Parem de dizer que são crianças mal educadas, porque não são. Porque vocês não sabem a cruz que cada mãe carrega, a ferida aberta que está na costa de cada mãe daquelas. Se você vê uma mãe atípica, se vê um filho gritando lá dela, não critique. Chegue perto dela e abrace, e você vai ver o que vai acontecer. Chegue e abrace só. Ela só precisa daquele abraço e você vai ver a mágica. Que você vai se sentir tão bem que você vai entender realmente o que é um amor ao autista. Você vai entender o que é o autismo no abraço. E para os seus filhos, qual é a mensagem que você deixa? Para os meus filhos é que eles continuem sendo... Essa criança, assim, eu peço muito a Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu sou uma pessoa que eu não saio de casa, tudo eu agradeço a Deus, às vezes as pessoas me pedem ajuda, eu ajudo, aí Tânia, eu te dou depois, sei o quê. Eu falo assim, gente, calma, pode ir com calma, eu acho que Deus já me deu muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu pedia. Então, assim, hoje eu tô ajudando porque Deus realmente me deu muito mais do que eu pedia. Então, eu quero deixar para os meus filhos dizer que eu os amo muito, e principalmente para o Arthur, né? O Arthur Ezequiel Possati, se ele estivesse aqui, ele já ia falar que, meu filho, que você é muito amado, que o Thomas te ama muito. E muito obrigado por tudo, meu filho. E meu marido também, né? Que lindo. E que é isso, que vocês e que a sociedade que enxerga essas crianças como nada, como invisíveis, passe a olhar com mais carinho e paciência e abrace uma mãe atípica. Gratidão, minha irmã. Tá? Obrigada. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com a gente. Mulheres curam mulheres à luz da Bíblia. Um beijo, minha irmã, no seu coração, principalmente você, que é uma mãe
de uma criança que tem muito amor para dar e contribuir com a sua família. Até o próximo.